Olá, seja muito bem-vindo a Amo Gente Odeio Conta. Se você ama gente odeia conta, assim como eu, esse podcast é para você. E hoje eu tô aqui com Luciano La Roça, mentor de gestores de tráfego no mercado europeu. Luciano La Roça é pioneiro em ensino sobre Facebook, Instagram e Meta no geral no Brasil e em Portugal. Seja muito bem-vindo, Lu. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Vamos falar aqui em português de Portugal pela primeira vez no podcast e que seja a primeira de muitas. Que alegria, vai ser uma alegria ter você aqui não só hoje, como muito mais vezes. Lu, queria que você contasse um pouco da tua história para que as pessoas que estão assistindo a gente te conheçam um pouquinho melhor. Perfeito. Então eu, apesar do português de Portugal, eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Com 3 anos eu fui para Portugal, os meus pais se separaram-se, a minha mãe mudou-se para Portugal, eu fui para Portugal. E eu sempre fui aquela criança que não sabia o que queria fazer e não gostava realmente de nada, tanto que a minha mãe pôs-me na psicóloga porque eu não gostava de ir à escola e eu não gostava de estar com os meus coleguinhas, eu gostava de estar em casa sozinho. Até que lá para os meus 10 anos eu conheci o pádel, que em Portugal hoje é uma febre, no Brasil joga-se mais no sul, o meu avô levou-me ao pádel. Eu quando voltei para Portugal não havia pádel em Portugal, só havia ténis, que era o que era mais parecido. E pela primeira vez eu gostei de fazer alguma coisa. Então eu não gostava de nada, foi a primeira coisa que eu lembro que eu gostei da minha vida, foi jogar ténis e eu gostava de passar o dia inteiro no campo de ténis. E eu disse, olha, já que eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser jogador de ténis. Mas ser jogador de ténis não é nada fácil e não é nada barato. Então eu tentei ser jogador de ténis, não deu certo e eu decidi, ok, se eu só gosto de ténis, eu vou ser professor de ténis. Então eu decidi começar a ser professor de ténis, comecei a trabalhar com 16, 17 anos e automaticamente eu quis também sair de casa e com 18 anos comecei a viver sozinho e eu sentia-me muito desocupado, eu só trabalhava das 8 às 6, eu queria fazer alguma coisa e naquela época, que é diferente de hoje, naquela época estamos a falar de 2007, 2008, aliás, antes disso, 2006 por aí, não havia TV, eu não tinha, quer dizer, havia TV, mas eu não tinha TV em casa, não havia telemóvel, não havia internet e ok, eu quero fazer alguma coisa diferente e eu inscrevi-me na faculdade. Só que eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, então eu não sei como é que funciona no Brasil, mas em Portugal tu inscreves-te nas áreas que tu queres, nas faculdades que tu queres e depois conforme a tua média tu entras ou não. E a minha decisão foi com base na localização geográfica, deixa-me ver os cursos que há mais perto, então eu concorri para jornalismo, para marketing, para tecnologia na saúde, para hotelaria, coisas extremamente parecidas, mas era o que estava mais perto e naquela época eu não tinha carro, então eu tinha que dar um jeito e entrei em jornalismo e comecei a estudar na faculdade à noite, das 6 da tarde à meia-noite, então eu trabalhava das 9 às 6, das 6 da tarde à meia-noite e concluí o jornalismo, trabalhei uns meses no jornal, na minha cabeça estava aquela ideia romântica dos filmes, do jornalista de filmes, que ele iria fazer uma investigação, algo fantástico, e rapidamente eu percebi que o jornalista era um replicador de notícias de comunicação que chegava lá, não havia investigação, não havia nada, e eu em poucos meses vi que aquilo não era para mim. Eu fiz uma conta também muito simples, que era, ok, quanto é que ganha a pessoa que ganha mais no jornal? Ganha X, então quer dizer que aqui eu posso ganhar até X. Fiz o mesmo exercício no ténis, olha, quanto é que ganha a pessoa que ganha mais aqui no clube de ténis? É X. E rapidamente eu percebi que se eu quisesse ter mais qualidade de vida, não era nem pelo ténis, nem pelo jornal que passava tudo aquilo, eu comecei a ligar o meu radar para formas de ganhar mais dinheiro. E a primeira coisa que surge na cabeça de qualquer pessoa que começa a pesquisar sobre isso, as primeiras oportunidades é tipo multinível, né? Levam-te lá para umas reuniões de multinível. Venda! Então também não é muito para mim, mas o facto de ter ligado o radar fez com que, uma vez quando eu estava curiosamente a ler o jornal, eu vi uma reportagem do Paulo Faustino em que ele falava que ele ganhava dinheiro com blogs em 2008, 2009. E eu disse, olha, isto aqui é tudo aquilo que eu procuro, porque eu procurava algo que eu pudesse escalar os meus ganhos. Trabalhar não era problema, então eu podia trabalhar a quantidade de tempo que eu quisesse e eu tinha controle sobre o meu tempo e sobre onde eu estava. Eu disse, olha, ok, é isto aqui, perfeito. E eu começo a investigar sobre a parte dos blogs. Na época eu lembro que até eu não tinha nem computador em casa, fui para a biblioteca, começava a estudar na biblioteca, como é que era aquilo. E depois, curiosamente, o Paulo abriu uma parceria de sociedade e eu comecei um blog em parceria com ele em 5 de janeiro de 2010. Então eu aproveitava o meu conhecimento sobre freelancing, jornalismo e comecei a escrever sobre isso. E rapidamente começou a surgir em 2011 o Facebook. Então começa a surgir o Facebook nos Estados Unidos. Eu começo, porque as nossas fontes de informação naquela época eram os blogs americanos, um bocadinho de YouTube, mas praticamente nada. E eu começo a estudar sobre a plataforma, começo a escrever sobre o assunto e o objetivo inicial era ganhar dinheiro com blogs.
Só que eu comecei a escrever sobre Facebook e os negócios começaram a encontrar os meus artigos sobre Facebook e eles começavam a entrar em contato. Olha, nós criamos aqui a nossa página de Facebook, não quero gerir o conteúdo que hoje é conhecido como social media. Sim. Lá para 2012 eu começava a fazer esse trabalho de social media e depois eu comecei a ver que os anúncios começavam a aparecer, comecei a estudar sobre anúncios, comecei também a prestar o serviço de anúncios. E houve uma vez um rapaz, eu lembro do nome dele, chamado João Nascimento, comenta no meu blog o seguinte: olha, eu adoro os teus conteúdos sobre Facebook, porque é que não escreves um livro sobre o assunto? E eu, olha, capaz de ser uma boa ideia. E então eu fui e compilei todos os artigos que eu tinha num e-book que eu vendi, e eu lembro-me que foi a primeira vez que, para mim, eu vi dinheiro a sério, que nós vendemos 100 cópias do e-book em 24 horas, então Uau. deu mais ou menos aí 1.500 euros, o que para mim a dar aulas de ténis era 2 meses a dar aulas de ténis. Então, quando se ganha 24 horas, o que se fazia em 2 meses a entregar um PDF, para mim foi, ok, isto realmente dá para ganhar. Porque, talvez quem nos esteja a assistir, alguns talvez estão a começar no digital, outros talvez não, mas há um desbloqueio muito grande quando tu fazes dinheiro que tu sentes que realmente faz, tu passas a acreditar. No início tu estás ali, ó, tu dá o meu máximo, Sim. vamos ver no que é que dá. Quando realmente tu vês mais dinheiro do que tu ganhavas em menos tempo, tu realmente dizes, ok, isto aqui é possível. Só que depois naquela época também as pessoas começavam a pagar muito mais por cursos. E eu entendi que o mesmo conteúdo que eu tinha no e-book, se eu vendesse num curso, eu ganhava 10 ou 20 vezes mais. Então peguei no conteúdo que havia no livro, transformei no curso, começamos a fazer vendas de cursos e essa expertise depois levou-me a que outras pessoas procurassem para que eu montasse a estratégia de vendas dos cursos e aí foi indo até que eu vendia naquela época para o Brasil, eu vivia em Portugal, mas eu vendia para o Brasil. Porquê? Porque todos os conteúdos que eu escrevia no meu blog ou no meu YouTube, os brasileiros é que consumiam, os portugueses, por serem muito menos, não consumiam e eu pensei, ok, vou falar para o Brasil e eu só vendia para o Brasil naquela época. Mas lá para 2020, quando eu lançava o curso para gestores de tráfego, eu vi que eu investia um determinado valor em tráfego e para o Brasil eu investia 90% e 70% das vendas eram para o Brasil e em Portugal eu investia 10% e 30% das vendas eram para Portugal e eu olhei para aqueles números e entendi, ok, talvez haja aqui uma oportunidade. Sim. Vou experimentar fazer um lançamento do curso só para Portugal. E foi muito melhor do que estava a ser para o Brasil. E eu pensei, ok, então como eu tenho esta capacidade de mudar, falar português de Portugal e português do Brasil, um mês vou lançar para Portugal, um mês vou lançar para o Brasil, um mês vou lançar para Portugal, então já montei essa estratégia. Só que os lançamentos em Portugal rendiam muito mais do que no Brasil, porque efetivamente não havia oferta alguma nessa área. Sim. E aí acabei por focar em Portugal e a mentoria ela começou em 11 de agosto de 2020, vai agora em 2026 completar 6 anos. Uau! Lu, que história incrível. E eu gosto muito da tua história porque é real. E a maioria das vezes que a gente ouve alguém muito bem sucedido, a pessoa pula uma parte da história. Eu já te contei isso, né? Eu acho muito improdutivo para quem está assistindo quando a pessoa pula e você, de fato, você foi lendo o mercado. Como é que você acha que essa habilidade te ajuda no teu negócio hoje, por exemplo? Essa coisa de olhar e falar, então esse é o próximo passo. Sim. Como é que você toma decisões do seu próximo passo hoje, por exemplo? Olha, o fato de eu ser um bocadinho antissocial, não é? A pessoa que é um bocadinho antissocial, ela ganha um hábito muito interessante, que é, ela é muito observadora, não é? Porque depois eu fui percebendo o porquê, etc. Mas quem é muito antissocial... Não, conta pra gente o porquê. Que legal que ele percebeu o porquê. Você quer saber? Eu também quero. Então, eu acho que tem um bocadinho de relação do fato de ter mudado de país. Então, tu cresces num país e vais para o outro, é uma realidade diferente. O fato de ser pais separados também é uma realidade diferente. O fato de eu ter jogado ténis também, que é um desporto individual, acaba por gerar também isso. Então, são pequenas coisas, não é? Geralmente não é um evento, olha, esta pessoa é assim por causa deste evento específico, são pequenos eventos que vão acontecendo e eu tenho muito prazer em estar sozinho, não é? Até quando veio a pandemia, eu disse, olha, eu sempre estive em pandemia, não é? Então, eu sempre estive em casa, as pessoas estavam preocupadas porque não podiam sair de casa. Eu disse, afinal, eu sempre estive em quarentena, não é? Foi a conclusão que eu cheguei. Mas eu gosto, eu tenho prazer nisso, não tenho qualquer problema, tanto que eu comecei a trabalhar sozinho em casa em full time em 2012, 2013 e gostei bastante da sensação. Ao mesmo tempo, quando eu estava no escritório e no jornal, eu sentia que eu produzia menos. Então, o fato de outras pessoas me interromperem, ou eu ter que falar com outras pessoas, drena-me energia, não me dá energia, drena-me energia. E o fato Ele está falando com a gente agora, mas vai. É que aqui é uma hora eu vejo. Meu limite. O meu limite de capacidade social é 1 hora. Mas eu noto que eu começo a performar muito melhor a partir de 1 hora, 2 horas sozinho, que é quando realmente eu começo a fluir. Então eu senti isso e essa capacidade, quem tem essa capacidade social, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de ir para um cafezinho e ler sozinho, eu gosto muito.
mas tu começas a observar as pessoas à volta, como é que elas se comportam, etc. Porque é uma forma também, de certa forma, de defesa, porque quem é antissocial geralmente tem menos habilidades sociais, então essa pessoa tem que se defender de alguma forma. Então olho muito para os detalhes e eu sou muito atento aos detalhes. Então quando eu olhei que, deram-me um comentário sobre um livro, talvez eu deva escrever um livro, estão a mandar e-mails sobre um serviço, talvez seja algo que seja necessário. Portugal está a dar aqui estes pequenos valores a mais, talvez seja lá um caminho. Então eu sou bastante detalhista mesmo, então acho que isso é uma vantagem de ver como é que as coisas funcionam, porque hoje nós estamos num momento de mudança por conta da IA, e eu olho e eu digo, eu tenho a sensação um bocadinho diferente do que eu senti quando eu vi a parte das redes sociais, de anúncios de Facebook a surgir, porque eu vejo que há muita coisa desnecessária sendo feita por ser uma área nova e acho que o pessoal está a perder um bocadinho a ótica de ok, mas como é que isto realmente pode ser útil? No outro dia até vi uma imagem que dizia o seguinte, sem IA, 2 projetos por concluir, com IA, 300 projetos por concluir. Ou seja, a gente acelera muitas vezes ok, é mais rápido, mas será que a gente está a fazer as coisas que realmente são importantes e são relevantes? Então vejo que as pessoas perdem-se um bocadinho nisso e é uma realidade que eu tento trazer, por exemplo, para os meus alunos, que é, eu preciso de aprender não sei o que sobre IA. Ok, mas quantos clientes tu prospectaste este mês? Quantas reuniões tiveste? Quanto fizeste o teu fechamento? Não fiz nenhum. Então não há uma necessidade de tu estares a aprender a nova integração da IA com o MetaAds se não estás a pôr clientes para dentro. Então acho que é útil se ele olhar para a IA, por exemplo, a analisar as reuniões de vendas dele, a analisar a prospecção dele, mas ele aprender alguma coisa só porque tem IA, mas ele nem sabe se ele vai utilizar, eu acho que muitas vezes não faz sentido quando ele não está a fazer o básico, que é, ok, estou a pôr dinheiro no meu negócio, o negócio está a ter lucro. Tem até um livro muito bom que e eu não terminei esse livro, mas a primeira parte dele é muito boa, a segunda é meio a repetir a primeira, então não vale a pena terminá-lo. Mas é um livro de gestão que acho que, salvo erro, tem uns 30 ou 40 anos, que se chama A Meta, no qual eles analisam uma fábrica e a fábrica está a dar prejuízo, eles não sabem bem porquê, ela está a ter atrasos, e é meio que mais ou menos no estilo o mito do empreendedor, que é um conto, etc. Mas ele analisa que eles puseram muitos robôs a trabalhar, mas que robôs criaram gargalos naquele processo da fábrica, e eles nunca olharam para isso, só que mas temos robôs agora. Pois é, mas eles estão a criar gargalos que vocês não olharam. Então acho que às vezes é um bocadinho isso. A gente esquece de olhar, ok, qual é que é o core de um prestador de serviço, no caso de um gestor de tráfego? Só é 2. É fazer vendas para o negócio dele e entregar resultados para os clientes. Se ele não está preocupado com não tem como o 2 acontecer, porque ele não vai ter clientes. Então acho que é uma coisa muito boa, mas acho que há um certo exagero de euforia em coisas desnecessárias, que não aconteceu lá atrás, porque não havia tanta rede social para espalhar essa euforia. E enfim, eu acho que falta um certo filtro atualmente. Uau! Tem vários ganchos que eu quero pegar dessa tua resposta, foi uma resposta muito completa, acho que para quem está assistindo a gente, as pessoas hoje carecem de direção. Parece que não, mas carece. Lá atrás você se destacou por intelectualidade, você escrevia bem, as pessoas viam valor no teu trabalho, você conseguia clientes. Hoje, a gente tem destaques por muitas coisas diferentes, seja um gesto, seja uma dancinha, seja... Pelo que hoje, uma coisa que não vai mudar para você nos próximos 5 anos, assim, as pessoas vão continuar sempre se destacando por isso? Olha, eu acho que pela profundidade. Sempre vai haver um público que procura profundidade. Nós notamos isso, que podcasts de 1 hora, de 1h30 são muito consumidos. Livros, apesar de ter saído um estudo que mostrava que os brasileiros leem menos e os portugueses também, caíam um bocadinho, porque hoje os livros eles concorrem, né, com várias outras distrações. Achei que os portugueses liam mais, até porque, né, os poetas eles leem uau. Bastante, se compararmos com o brasileiro lê bastante, se compararmos com a média Europa lê bastante, mas é um número que está, de certa forma, em queda. Acho que em todos os países, inclusive, está em queda. Mas eu acho que essa profundidade ela nunca vai acabar. Então acho que uma coisa que não muda vão existir pessoas que querem aprender sempre com mais profundidade. E eu gosto sempre de olhar que quando a tendência está a caminhar para um lado, abre sempre uma brecha para o outro. Então, quando e nós vemos isso no Instagram há pouco tempo, vídeos de 3 minutos, 4 minutos começavam a ir muito bem. E se dissessemos isso há 2 anos, alguém diria, não, no Instagram tem que ter no máximo 30 segundos porque as pessoas não têm capacidade. Então, tudo que abre muito para um lado, abre sempre para o outro. Eu gosto de olhar para a sociedade como um pêndulo. Então, sempre que há um exagero para um lado, exagero para o outro. Tanto que há agora muito uma moda de voltar às coisas dos anos 90. Não é? Há um crescimento de discos, das pessoas a querem comprar, de quererem... Eu já gostava. Não é modinha. Defesa, eu já gostava. Não é modinha. Mas eu estava a ver no outro dia, na Holanda, um movimento de
jovens, adolescentes, que vão para o parque sem telemóvel e com livros. Então eles juntam-se e vão para o telemóvel, vão sem telemóvel e com livros para ler durante algumas horas. Porquê? Porque há uma certa saturação das pessoas de tanta informação, de tudo tão rápido, e o mercado obviamente também já percebeu isso. Então hoje em dia o que é luxo é o quê? Ir para um hotel que não tenha barulho. Sim. Ir para um sítio que seja silencioso. O luxo passou a ser não andar com o telemóvel. Sim. Não precisar, inclusive, né? Então, assim, quem é rico é quem não precisa de estar conectado, não é? Mas é muito louco que as pessoas mostram que não estão conectadas através de uma foto do Instagram. Sim! Olha eu off, então! Então é um bocadinho louco, não é? É um bocadinho louco isso. Acho que esse movimento é interessante. E tem que ser em 4K, porque se não for em 4K, não é um bow-off. O bow-off tem que acontecer em 4K, através do iPhone, não sei quantos Pro Max, porque eu já nem sei em qual é que vai. Então é interessante ver esses movimentos da sociedade a acontecer, mas o silêncio tornou-se uma forma de riqueza atualmente. Lu, o que é ser rico para você? Você é um cara que é muito bem sucedido há muito tempo, né? Eu te conheço muito bem. E mesmo assim você tem um estilo de vida normal para o que você poderia escolher. O que é ser rico para você? O que é sucesso? Quando é que você soube que você chegou lá? Olha, eu acho que o chegar lá meio que não existe, porque a gente sempre vai querer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é engraçado, assim, que olhando, acho que quando a pessoa começa a querer ganhar dinheiro, ele tem um certo número na cabeça dela. Não é? Qual é que é o teu número? E eu lembro que o meu primeiro número era 10 mil euros. Ok, o meu primeiro número é 10 mil euros, por caso acontecer alguma urgência muito grande, eu tenho 10 mil euros. Quando chego aos 10 mil, ok, 100 mil euros, porque se eu quiser realmente, sei lá, uma urgência muito grande, uma coisa assim, ok, depois é 1 milhão de euros. Ok, quando chega a 1 milhão de euros, qual é que é o teu próximo número? Só que chega uma hora que há uma certa escada, ou seja, tu teres 1 milhão ou 2 milhões não muda tanto assim a tua vida. Todo mundo que já ganhou muito dinheiro fala isso. Não muda. Acho que muda, sei lá, se tiveres 10, ok? 10 eu acho que muda. Agora, sei lá, tu não compras um carro muito diferente se tiveres 1 ou 2 milhões, não vais para sítios muito diferentes se tiveres 1 ou 2 milhões, então o acesso continua ali a ser o mesmo. Então, acho que esse é um ponto, não é? Porquê é que se busca estas coisas? Eu acho que as pessoas vão buscando seguranças diferentes em patamares diferentes. Depois, porque é que eu acho que eu mantenho um certo estilo de vida simples? Porque eu gosto. Pura e simplesmente porque eu gosto. Eu acho que há quem, as pessoas movem-se por necessidades diferentes. Então, há quem vá, sei lá, uma janela daquele tamanho, tenha a felicidade em ter uma porta de entrada da casa que tenha aquele tamanho. Eu não tenho. Para mim, o que é ser rico? É eu ter controle, não total do meu tempo, mas na maioria do meu tempo, acho que é isso. Eu poder cuidar de mim, de certa forma, tipo, poder treinar, sei lá, podemos dizer, Luciano, vais faturar 10 ou 20 milhões, ou vais daqui a 3 anos, mas precisas de deixar de lado o teu ténis, Não, para mim é um preço muito caro. Então há coisas que eu sei por experiência própria, porque a gente também exagera no trabalho e depois a gente vai se descobrindo um bocadinho. A pergunta é, o que é que me faz feliz? Sim. O que é que me faz feliz? Faz-me feliz 4 horas a ler, faz-me feliz ir para um torneio de ténis não sei onde, faz-me feliz aprender coisas novas. Isso é uma coisa para mim que é essencial, é aprender coisas novas. Isso gera-me energia. Gera muito mais energia do que, sei lá, comprar uma Porsche. Gera muito mais energia. Mas é o Luciano. Há quem gere energia comprar uma Porsche. E está tudo bem. Então acho que empreender também é um bocadinho isto, é autoconhecimento. A gente vai se conhecendo no processo. E para mim é isto, para mim rico acho que é isto. Eu gosto de ir, eu vou ao mesmo restaurante todos os dias, no meu self-service todos os dias, eu vou à mesma padaria todos os dias e eu estou em paz com isso. É aquela mesma? Ainda é aquela? Eu estou em paz com isso. Mas acho que é assim, acho que é um bocadinho de família, porque pelo que o meu pai me diz, o meu avô ia sempre ao mesmo café durante 60 anos, então ele ia sempre ao mesmo café. Curiosamente era um café português, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é o Café Aquários, que é um café místico lá. Místico? Eu preciso conhecer esse café. Café Aquários. É ponto de visita em Pelotas, é o Café O que tem de Aquários. especial lá? É um café bastante antigo que ele funciona exatamente da mesma forma. Ele não, sei lá, menu com QR Code, não existe, não é? Eu gosto do físico. E eu não sei como é que era no Brasil, mas
aquele pessoal que lava a chávena com água quente e que ela está sempre a rodar e que depois eles ficam a servir os cafezinhos. Ainda é por fichinha, não sei, acho que no Brasil antigamente era por fichinha, compravas a fichinha do café, ainda funciona dessa forma. Então ela é bastante místico por causa disso. Ele funciona. Teu pai também é um homem da... de costumes, então. Sim, então acho que vem um bocadinho da família, essa vontade de aprender vem um bocadinho da minha mãe também gosta bastante de aprender. E para mim é a coisa que me dá energia, é aprender coisa nova. Arrisquei o piano há pouco tempo, né? A parte do piano, tenho muita vontade de aprender idiomas diferentes, tenho a vontade de aprender bateria, o ano passado estudei economia, então eu gosto de estudar coisas diferentes. Isso a mim, o meu trabalho serve-me para dar tempo e recursos para essas coisas. O piano veio da tua mãe, que é bailarina, assim como eu, maravilhosa. Bom, você acha que o gosto por arte veio da tua mãe mesmo? Eu acho que o fato de ter contato, não é, com o balé e ouvir música clássica, ir aos espetáculos, etc., eu acho que sim. Acho que acaba por atrair. Pasmem, o Luciano é sócio da mãe dele na escola de balé. Esse homem tem cara de ter uma escola de balé. Eu Bom trato demais. da parte dos números, da gestão, o resto é com ela. A dança com ela. Com certeza, senão já tinha falido. Por falar em dança, o que você não faria na internet? O que você não faria na internet e que as pessoas fazem hoje, e que você não faria de verdade, assim, de verdade, o que você não faria para ter sucesso? Olha, eu sou zero de expor a minha vida pessoal. Uhum. Tá, zero de expor a minha vida pessoal. E o que eu exponho lá é, de certa forma, estratégico, mas eu sei o meu limite. Porque eu acho que a minha vida pessoal não é mercadoria. De certa forma, existe um limite que não é mercadoria. Então é uma coisa que eu não faço até certo limite. Outra coisa, sei lá, falar mal, fofoca, é uma coisa que não funciona para mim, eu não gosto, não tenho prazer. Se for para crescer dessa forma, eu prefiro ir fazer outra coisa qualquer. Eu sei que funciona, eu sei que gera interação, mas eu prefiro fazer de outra forma qualquer. E o ano passado, salvo erro, posso estar equivocado nesta palavra, mas o sentido é parecido, que é as redes sociais, elas entenderam uma coisa, que gerar ódio, gerar revolta, gera interação. E o algoritmo passou a premiar isso. Ele passou a premiar isso. Sim. E nós vimos muito o crescimento desse tipo de conteúdo, principalmente no Instagram. E o que fez-me afastar um bocadinho, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, sempre fui aberto sobre isto, eu odeio redes sociais. Eu ganho dinheiro com uma coisa que eu não gosto. O que é que eu gosto? Os anúncios. Ou seja, eu gosto de olhar para os números dos anúncios, para as métricas, pensar numa campanha, etc. De contar para o mundo que algo, que uma solução existe que aquela pessoa não sabe. Resolve aquele problema, certo. Agora, sentar para criar conteúdo constantemente e que tu tens de explicar em 1 minuto, porque senão a pessoa fica entediada, é uma coisa que eu não gosto. Então a minha característica é muito mais ser professor. Eu gosto de alguém que esteja disposto a ouvir-me durante meia hora, 1 hora, e entender um conceito, porque esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. A minha equipa de social media, eu tenho pena deles, porque eles têm uma dificuldade muito grande em fazermos dar resultado. Mas está tão legal agora, tão divertido de assistir. Mas é uma coisa que realmente eu tenho que me obrigar. Eu tenho que me obrigar. É das poucas coisas que no meu trabalho ainda digo, olha, eu faço isto aqui, obrigado, não querendo fazer. Porque eles perguntam-me, qual pessoa tu gostas de acompanhar no Instagram? E eu digo, ninguém. Eu me senti honrada agora que você me segue. Eu sigo, mas eu confesso, eu no Instagram, eu acabo por não passar ali o tempo porque eu não sinto prazer. Eu sou muito mais de YouTube. Eu adoro YouTube. YouTube eu acho uma maravilha. Eu gosto muito do YouTube, já aprendi muita coisa no YouTube. Instagram eu estou lá, obrigado. Ou porque eu preciso de buscar ideias para... porque eu detesto aquela sensação de, ok, estive aqui 1 hora e eu não me lembro patavina do que eu aprendi. Eu não aprendi nada, eu não consigo falar com ninguém sobre isto aqui que eu acabei de falar. Enquanto, sei lá, se eu estive 1 hora de YouTube, eu tenho a certeza que eu tenho 3, 4, nem que seja 3, 4 insights que eu tirei de um vídeo de 1 hora no YouTube. E no Instagram eu saio com a sensação má. TikTok, então, nem tenho instalado porque eu não consigo gostar daquilo. Uma das maiores tendências do não consigo gostar daquilo. Não consigo. Então, a minha vibe é outra. E... será que há espaço? Eu acho que há sempre espaço para o outro lado, não é? Até porque assim, se eu tiver que fazer uma coisa que eu realmente odeio e por ali terá que vir o meu sucesso, eu acho que já deu errado nascendo, não é? Porque mesmo que dê certo, vai ser uma hora que não é sustentável. E nós vimos muita gente, ao longo dos últimos 2 anos, a literalmente abandonar o digital. Sim, que fez seu pé de meia e ó... E foi embora. E eu acho um pouco porquê? Eu acho um pouco porque muito foi baseado na constante
exibição da vida, do dia-a-dia, e isso, quer se queira ou não, paga-se um preço muito alto. Eu quando vi aquilo, e lá está, e naquela época a equipa dizia, não, você tens que mostrar outras coisas. Assim, não, eu não quero pagar este preço. O fato de estar há muito tempo no mercado, eu já sei às vezes o preço que é pago lá na frente, eu disse, olha, eu não quero pagar este preço, dá para faturar muito, dá com certeza, mas é um preço que eu não quero pagar. Sei lá, nem toda a gente, por exemplo, nós vemos uma Virgínia David, que expõe tudo. Eu acho fantástico o que ela faz. Sim. Eu acho fantástico. Ela tem a disciplina de, apesar de não precisar trabalhar mais nada, ela continua a expor tudo constantemente. Mas para ela, uma fofoca na internet, uma exposição, gera-lhe energia. Sim. Gera-lhe energia. Ela gosta do olhar daquilo. do outro. Ela gosta. Para ela, aquilo, ela precisa daquilo. Se essa é a Virginia, olha, vais ganhar mais dinheiro, mas não vais aparecer, ela diria, eu não quero. Sim. Eu quero aparecer. Já eu sou o contrário. Sério, Luciano, se não precisares de aparecer e puderes ganhar muito mais, eu estou dentro. Rico anônimo, finíssimo. Então, assim, acho que depende. É a personalidade de cada um, não é? Então, esse são o tipo de coisas, pegando na tua pergunta, são o tipo de coisas que eu não estou disposto a expor na internet. E se alguma vez eu o fizer, porque nunca, é porque eu sinto que naquele momento é algo que eu realmente quero fazer e que acho que aquilo vai-me gerar felicidade, energia, etc. Eu acho que o personagem é muito caro. Acho que a gente conhece bastidores suficientes para saber disso. E eu acho que o outro sente. Quando é um personagem, a quem está assistindo, tem alguma coisa que não casa, assim. Você olha e fala, isso aqui não tá conectando. Eu acho muito caro. Lu, você é um homem que lê muito. Mas nem sempre foi assim. Eu queria que você contasse como você começou. Esse golpe é muito baixo. Eu adoro. Você falou que não tinha restrições. Mas como foi que começou a sua história com os livros? Boa. Olha, então assim, eu nunca gostei de ler. Eu acho por uma razão. Eu tenho a opinião de que a escola destrói o gosto de leitura das pessoas. Porque eu não sei o que é ensinado no Brasil, eu estudei em Portugal, eu sei o que é ensinado em Portugal. Fernando Pessoa é fantástico, Luís de Camões é fantástico, mas não é para uma criança de 14, 15 anos. Nunca serei nada. Não sou nada, nunca serei nada, criança de 14, mas eu sou. Ela não consegue nem entender, não tem capacidade de entender. Vais por essa de Queiroz, ela não tem capacidade de entender aquilo. Eu li há pouco tempo Saramago pela primeira vez. Gostou de Ensaio sobre a Cegueira? Momento muito. Fofoquinha. Gostei bastante. Achei fantástico. Depois vi o filme, logo a seguir, não é? Porque eu tenho esse perfil. Eu vejo um filme... Ele tem método, gente. Ele tem método para ler, método para ver o filme, método para sintetizar o que ele fez depois. Conta um pouco disso também, mas vai primeiro como foi. Então... Não, conta do filme. Porque esse está bem fresco na minha cabeça. Não, porque é um hábito que eu tenho quando eu vejo os filmes. Depois de eu ver o filme, eu vou ver um monte de vídeos no YouTube sobre o filme. Eu fico a ver umas 2, 3 horas de vídeo do YouTube, malta a analisar as personagens, a analisar a fotografia do filme, a analisar a trilha sonora. Então eu gosto disso. Então, o Ensaio sobre a Cegueira, eu li o livro, depois fui ver o filme. Trilha sonora eu tenho um negócio também. Eu também. Para mim se faz for Hans muito... Zimmer, o filme é bom. É isso. Para mim faz muita diferença no próprio filme, eu adoro. E então fiz isso no livro, fui ver um monte de coisas, fui ver depois as críticas sobre o livro, etc, que era tão interessante, fui debater com a IA, fui fazer um monte de coisas. Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de aprofundar sobre o tema. E voltando à parte dos livros, eu sempre associei leitura a uma coisa chata e que eu não tinha capacidade de entender. Porquê? Porque realmente era o que acontecia. Sim. Eu pegava no livro e eu não entendia nada, porque já é uma escrita que não é do nosso tempo. Sim. Já são histórias que não têm qualquer relação com o nosso tempo. Não dá. Não há capacidade de entender. Tem uma frase que talvez, eu não sei se tu gostas de Machado de Assis, mas... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que diz o seguinte, e agora não vais gostar da frase, mas que quem lê Harry Potter, criança que lê Harry Potter, pode chegar a Machado de Assis. Quem lê Machado de Assis não chega a lugar nenhum. Então, ou seja, porque é muito mais fácil... Acabou esse podcast, espero que vocês tenham gostado. Mentira. Porque é muito mais fácil a criança ganhar gosto pela leitura. Porque assim, vamos lá, o que é que o ser humano gosta? O ser humano gosta daquilo que ele entende, aquilo que ele consegue fazer. O ser humano não gosta daquilo que ele não entende. Vai haver um pequeníssimo grupo de pessoas que vai olhar para uma coisa que não consegue fazer e vai dizer o seguinte, não, eu tenho que conseguir fazer isto. Eu gosto do que eu não entendo. Eu olho e falo, não entendo, quero. Eu tenho que conseguir fazer, mas a maioria das pessoas não vai por esse caminho. As pessoas só vão gostar daquilo que elas compreenderem. E outra coisa, hoje um livro concorre com um vídeo engraçado de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto.
Então, a concorrência é completamente desleal. Yeah. Então, eu sempre tive essa associação. Até que eu conheci uma menina e eu estava interessado nessa menina e ela disse-me, eu gosto de ler e eu gosto de ler Paulo Coelho. Eu disse o seguinte, mas quem é Paulo Coelho? E tem um livro que eu gosto muito dele, que é O Alquimista. E faço a minha continha na biblioteca, que nunca tinha entrado na biblioteca. A biblioteca disse, olha, eu quero o Paulo Coelho Alquimista. E eu li para poder conversar com ela sobre o assunto. E eu lembro que eu fiquei a ler, eu não conseguia parar de ler o livro. E eu disse, nossa, afinal, ler é bom. Então eu criei uma associação com ler. Já agradeceu essa mulher? Não, como é que é o nome dela? Tudo bom? Espero que você veja esse podcast. E a partir daí eu criei uma associação. Depois, naquela época, tinha sido lançado... Eu li depois uns 6 ou 7 do Paulo Coelho. E depois, naquela época, foi lançado o Código da Vinci. E depois comecei a ler todos o Dan Brown. E eu comecei a associar leitura com coisas boas. Sim. E para alguém que gostava de passar muito tempo sozinho, eu sei, uau! Acho que foi uma segunda grande paixão seguir ao ténis, que eu realmente senti que eu gosto disto. E depois, quando eu precisei de começar a aprender a ganhar dinheiro, disse, ok, eu vou ler sobre o assunto. E eu devorei tudo o que era livros sobre ganhar dinheiro. E, por sorte, um dos primeiros que eu peguei foi o Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Então, livraço, fantástico. Depois, por acaso, chegou o Homem Mais Rico da Babilónia, livraço. Então, a partir daí, eu criei uma associação muito grande. E eu sinto que eu tenho muito mais ideias quando eu leio. Sim. Muito mais ideias de coisas. Eu tenho vontade de aprender coisa nova. Eu sou uma pessoa que precisa de metas de leitura. Eu já comentei isto no Instagram. Eu acho que, assim, há um movimento também... Há gente que está a comprar livros só para decorar. Uhum. Isso está muito a acontecer. Pelo menos pelo que eu vejo no YouTube, isso é o que acontece no TikTok. Ou seja, há muita malta que... Há os booktubes e tal no TikTok que o pessoal fala muito sobre livros, só que eles têm metas enormes. Sim. Muito por conta de uma aplicação chamada Goodreads, que é uma aplicação que tem desafios de quantidade de livros lidos, só que depois isso gera também o outro lado, que é a gente que compra livros mais fáceis e mais curtos só para bater a meta. Sim. Então entendo a crítica sobre pôr metas de leitura, porque depois tu pegas um livro, sei lá, de 1400 páginas, interessantíssimas, dizes, não vou ler isto aqui, porque é muito longo e eu não vou bater a minha meta de leitura. Então acho que ter metas é importante, mas ao mesmo tempo é importante ter este jogo de cintura e entender que às vezes há livros que vão demorar 2 meses para serem lidos e está tudo bem com isso. Uau. Me fala um livro que você indicaria para qualquer pessoa, em qualquer estágio que a pessoa estiver agora. A gente não sabe quem está assistindo a gente, onde essa pessoa está profissionalmente ou pessoalmente, mas um que você fala assim, cara, isso aqui vale para qualquer momento da vida. Porque eu acho que assim, valer para qualquer momento é difícil, porque dependendo da fase onde nós estamos, da nossa vida e o que nós buscamos, há livros que vão fazer mais sentido. Se me dissessem, olha, Luciano, tu hoje, o que é que tu achas do livro, sei lá, O Homem Mais Rico da Babilónia? Lerias hoje? Não, eu acho que eu não aprenderia nada naquele livro hoje, mas na outra fase onde eu estava, ele foi extremamente importante. E há livros que hoje eu leio, sabendo que eu não vou aprender nada, mas eu leio para voltar a pôr-me no lugar da cabeça do aluno que está a tentar ganhar dinheiro. Uau! Então, ou seja, o que é que neste momento, porque conforme nós vamos evoluindo profissionalmente, nós esquecemos um bocadinho de como é estar no início da carreira. Sim. Quais são as dores? Quais são os medos? Para nós já estão resolvidos, mas para quem lá está, ainda não estão. Então vou buscar nesses livros, e é um livro que eu paro, ok, mas porquê será que este livro é tão famoso? Porque ele tem essas dicas. Ok, quem está no início talvez leve isto aqui muito a sério. Então eu faço às vezes leituras nesse sentido. Então assim, eu vou tentar recomendar o mais neutro possível. Eu iria para um dos dois do Robert Greene, ou As 48 Leis do Poder, ou As Leis da Natureza Humana. Seria um dos dois que eu recomendaria. Você nunca leu Arte da Sedução? Já li. Mas acho que não seria dele. para qualquer momento, não é? Acho que é o momento que eu só procuro alguma coisa. É o melhor dele. Do Robert Greene só não li o que ele tem com o 50 Cent. Não lembro qual é que é o nome, mas é o único livro que eu não li. De resto eu já li todos. E eu gosto muito. E ele, inclusive, está a lançar um novo livro, acho que é para 2027. Salvo erro, que eu vi lá no YouTube. Mas acho que são livros que servem para qualquer fase em que nós estamos da nossa vida. E uma coisa muito interessante sobre leitura é que o leitor também passa por várias fases. Ou seja, no início, quando nós começamos a ler, qual é a nossa dificuldade? É conseguir concentrar
em ler o livro. Ok, eu quero conseguir ficar 10 minutos a ler, 15 minutos. Depois esse músculo vai evoluindo. E nós passamos a entender, ok, a minha meta é ler mais. E a gente começa a ler mais. Só que no início, quando a gente lê mais, para nós tudo o que o livro fala é verdade. Ou seja, então o livro 48 Leis do Poder é um bom exemplo. Se o Robert falou, né? Então, às vezes vão ler aquilo e é igual tá na internet, deve ser verdade. Mas isso vai vindo com a maturidade de leitura. Sim. E eu vejo que as pessoas dizem, não leis 42 do Poder, porque olha o conselho que ele dá aqui. Só que com o tempo tu vais aprendendo a ler os livros e entender o seguinte, ok, eu concordo, eu discordo do autor. Que periga ser uma má pessoa. Se você sair colocando tudo em prática, periga ser... E dá. Dá pra descambar pra uma má pessoa facilmente. Dá. Mas com o tempo nós vamos aprendendo, há livros que eu li, eu terminei de ler o livro e eu disse o seguinte, eu não concordo com nada do que ele falou aqui. Mas é porque eu concordo com outra coisa. Então eu li o contraponto daquela coisa que eu vi. Então, por exemplo, nós vemos muito isso, para mim foi um abre-olhos muito grande quando eu comecei a estudar economia. Porque nós sabemos que economia, ela é uma coisa só. Ou seja, eu vou ali... Não, existem várias visões do mundo a nível económico. Então, tu lês um livro, começas, sei lá, pela escola austríaca, ok, isto é uma visão do mundo. Mas depois tu lês algo mais à esquerda, isto é outra visão. Então, ou seja, as pessoas falam a mesma coisa de formas diferentes. Então, quando nós começamos a ler, nós achamos que, porque o autor escreveu, isto aqui é verdade e eu tenho que aceitar isto como verdade. Com o tempo, a gente vai lendo, discordando daquilo que é lido, ou às vezes concordando com uma parte do livro, discordando com outra, e aí começa a ser muito giro. Sim. Porque tu começas a entender, ok, o mundo não é preto nem branco. E essa é a minha raiva com o Instagram. Porquê? Porque com o Instagram, para tu gravares um vídeo de 1 minuto, tu tens que ser incisivo sobre o teu ponto, não abrir possibilidade de debate, porque se no Instagram tu vais um vídeo e falas assim, olha, é melhor isto, e começas depende, o teu vídeo já morreu. Então tu tens que ser aquela pessoa que diz, não, o mundo só é certo se for desta forma. Então, sei lá, ter filhos é bom ou é mau? Bom, depende. Só que se tu falas depende, tu não geras raiva no Instagram. Sim. E se tu não geras raiva, o teu vídeo não é entregue. Então isto me gera raiva no Instagram, é isto mesmo, este formato. Lu, de literatura, qual foi o que você mais gostou? Literatura clássica, assim, os russos, os brasileiros antigos, os portugueses, quem que é o seu favorito? Olha, durante muitos anos, eu só li livros técnicos, livros de negócios. Eu só me propus a ler alguma coisa fora disso, foi há uns 2 anos para cá. Quer dizer, claro que eu comecei ali com Paul Coelho, Dan Brown, etc. Mas depois, quando eu realmente comecei a ler muito por ano, eu fui só para os negócios e foi só de negócios. Eu só me propus a ler coisas diferentes há uns 2 anos, 3 anos por aí. Qual foi o primeiro, você lembra? Primeiro clássico. Então, eu comecei por causa do Senhor dos Anéis. Porque eu tentei ver logo quando saiu o filme, eu tentei ver, não gostei, adormeci, tentei ver a seguir, adormeci, etc. E aí, eu quando comecei a procurar por clássicos de leitura, livros mais vendidos de sempre, etc., eu vi ali que o Senhor dos Anéis, salvo erro, é o 3º ou 4º livro mais vendido de sempre. E eu, mas espera aí, por alguma razão deve estar aqui. Deixa-me ver o filme. Ok, vejo o filme e foi na época que eu comecei a ganhar o hábito de ir ver os vídeos no YouTube depois do filme. E aí eu vi as pessoas a explicarem porquê que aquele filme era tão interessante. Eu comecei, agora eu percebo. Ok, comecei a gostar dos filmes, comecei a perceber, lá está. Como eu comecei a perceber, eu comecei a gostar. Porque é um músculo também tu leres para negócios e leres para ficção. São coisas completamente diferentes. Mas quando o teu músculo só está treinado para negócios, tu tens muita dificuldade em ler sobre outras áreas. E achas uma seca. Sim. Tu achas uma seca. Porque, estou aqui a imaginar uma coisa diferente. Mas para quê? Para quê? Mas para quê que eu estou a fazer isto? Para quê? Quero saber o que é um anão? E isto, no início gera-te uma revolta, mas depois, conforme fui entendendo, ok, a importância do assunto. Ótimo. Aí eu disse, ok, vou ler os livros. Comecei a ler e comecei a gostar do livro. Depois comprei o Hobbit, depois comecei a ver quem era Tolkien, eu não sabia nem quem era Tolkien, nunca tinha ouvido falar, e eu comecei a gostar. E depois comprei os outros, Silmarillion, etc. Comecei a pegar as outras obras dele. E comecei a ganhar gosto. Então acho que foi quem desbloqueou, mas o primeiro que desbloqueou foi o filme do Hobbit, que eu gostei mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Depois eu passei a gostar mais do Senhor dos Anéis que do Hobbit, a coisa foi invertendo.
Mas o livro foi o do Senhor dos Anéis, foi o que me passou ok, há coisas interessantes fora do mundo dos negócios. Que legal, Lu. E é legal você falar isso, porque existe um preconceito, eu confesso que eu também já tive, que assim, a pessoa, eu tô lendo isso aqui, mas é que eu leio clássicos desde muito cedo, né? Minha mãe é educadora, então pra mim, na minha casa tinha Machado de Assis, tinha Fernando Pessoa, tinha Sofia de Mello Breiner, que é uma coisa que só os portugueses conhecem, né? Quando eu cheguei em Portugal falando que ela é minha poetisa preferida, o pessoal... Você conhece, né? Sim. Então, mas eu tinha esse preconceito também, e eu acho que isso afasta mais as pessoas da leitura. Hoje eu mudei de ideia, né? A partir de opiniões que eu recebi, afasta mais as pessoas da leitura do que aproxima. Ah, então se você lê isso aqui, você é menos. Não, eu acho que você não pode ficar só naquilo. Pegando um conceito, o meu sócio fala muito isso, e é um conceito que eu pego emprestado dele. Eu falo, é verdade, faz sentido. Porque eu também já tive esse preconceito. Então, quando você que fala isso e que depois avançou para outros clássicos, é muito legal, viu? Se você começou por Senhor dos Anéis e Harry Potter, não vou citar outros, porque, né? Porque, né? Mas é bom a pessoa sentir a vontade com o que ela tá lendo também. E Lu, vamos falar de tênis? Uhum. O que você acha que o tênis contribui com a tua vida? Eu sei que pode parecer óbvio quando a gente fala de esporte, mas boa parte das pessoas não gostam de esporte. Inclusive na minha mentoria eu falo muito sobre esporte. Sim. Porque dou mentoria para líderes e para mim não tem exemplo de liderança melhor que esporte. Para mim, esporte é um negócio assim. Você vai falar de liderança, você vai falar de esporte e gosto muito. Então, para mim é muito fácil falar sobre isso. E minhas mentoradas falam que casamento melhora. Porque antes elas achavam chato e elas começam a assistir com os maridos. Eu falei, posso salvar casamentos agora, então. Mas elas começam a assistir com os maridos. E eu sei que, geralmente, grandes líderes ou líderes que se tornam realmente destaque têm algum esporte ao qual eles se dedicam. No teu caso, é o tênis. O que o tênis traz para a tua vida que você fala assim, cara, se não fosse o tênis, isso aqui não seria assim? Eu acho que o ténis serviu para mim principalmente em duas fases. A fase ali em que eu estou criança, que ensinou-me a parte da disciplina, é muito importante. Tanto que uma das dificuldades das pessoas na hora de empreender, principalmente trabalhando em casa, é a disciplina. Disciplina de que, olha, eu comprometi-me a fazer isto, eu vou fazer isto. Não significa que eu sempre vou fazer aquilo, mas se eu tiver 80% das vezes certo e fizer as coisas, para mim já está bom. Então acho que a parte da disciplina é importante. A parte de tu te conheceres, porque toda a gente é muito simpático, muito querido, está tudo bem, sentado aqui numa cadeira com ar-condicionado, etc. Mas num campo, às 2 da tarde, com 40 graus, com o adversário a roubar-te bolas, a chamar-te nomes, aí tu e olha realmente... que tênis é esporte dos mais finos, tá, gente? Mas ali é fino quando a gente vê o Wimbledon, etc. Ali aquelas camadas anteriores, a coisa é bem agressiva. É bem agressiva. E... Djokovic que o diga. Mas foi forjado na Sérvia. A Sérvia é que ele era debochado, né? Ele deu uma amadurecida, mas ele era coisa louca. Ser adversário dele não era mole. Não era, mas era o único. Era as armas que ele tinha, né? Ele não tinha o talento dos outros, nem a força física dos outros, não tinha que jogar com as armas dele. Inclusive, essa é uma coisa que o ténis ensina, que é joga com as armas que tu tens. Então, muitas vezes a gente vamos empreender ou vamos liderar e dizemos, mas eu não tenho isto. Ok, mas o que é que tu tens? Quais são as tuas armas? Quais são as armas do outro? Como é que tu podes contrapor? Porque quem nunca jogou ténis, e mesmo quem joga no nível amador, há certas coisas que não consegue perceber num jogo profissional. Mas no ténis, talvez como é outra das coisas que eu quero aprender que eu não sei, que é xadrez. Xadrez você não xadrez sabe? não sei, eu quero aprender, é uma coisa que tenho muita curiosidade. E no ténis tu jogas uma bola a pensar na bola a seguir. Sim. Então, por exemplo, sei lá, vou tentar explicar da forma mais didática possível. Se tu serves no meio, tu sabes que, a princípio, a bola virá no meio. Se tu abres um ângulo, tu sabes, a princípio, que um ângulo será aberto. Então, tu olhas para o teu adversário e diz o seguinte, ok, ele abre ângulos melhor que eu, então eu não devo forçar o meu serviço no ângulo, para que ele não me abra um ângulo. Então, este é só um exemplo. Não é? Se eu quero que ele jogue mais para a minha direita, eu, na hora que ele jogar para a minha direita e eu estiver a correr, eu preciso cruzar a minha direita. Então, tu jogas cada bola a pensar na bola que vai vir a seguir e nas tuas características. E acho que os negócios é um bocadinho isso. Que é, quais são as minhas características enquanto empreendedor? O que é que o Luciano gosta? O que é que lhe dá energia? Ok, estas são as minhas. Não adianta eu tentar ser quem eu não sou. Sim. É igual no ténis. Se eu tenho 2 metros, se eu tenho força, eu não vou ser aquele jogador que vai passar 50 bolas. Eu tenho que ter um bom serviço, tenho que ter uma boa direita. E tenho que trocar 3, 4 bolas. Então, vamos nos conhecendo. Então, este é um ponto importante. Como eu estava a falar, a parte mental nós nos conhecemos também. Porque todo o ser humano tem a sua parte boa e a sua parte má. Ponto final. Toda a gente que nos está a assistir... Exceto nós só temos a parte boa. Toda a gente que está aqui nos assistir já fez coisas que disse, olha, eu fui
maldoso, eu fui ruim, eu não fui correto. Toda a gente. Toda a gente. As pessoas em casa, oxe. Toda a gente. Mas num campo, no limite do teu esforço, a tendência de tu seres assim é maior. Então tu aprendes a controlar esse teu lado. Mas como é que é ser ruim no ténis? Ser ruim no ténis é ao fim de 2 horas, num 5 igual, 40 igual, a bola é perto da linha e tu dizes fora. Oh. Tu simulaste estás com queimbras, quando nós tens Porque você sabe que o adversário o país quebrar o ritmo. Sim. Então assim, isso é ser mau. Toda a gente o faz. Toda a gente o faz de certa forma. Tá? Agora, o quanto faz, o quantas vezes o faz, é outra história. Então, tu conheces-te. Ali é que tu conheces-te as tentações. E aí vai um bocadinho do Senhor dos Anéis, que é toda a gente é correta até pôr o anel no dedo. Sim. Ou seja, quando te dão poder, quem é que tu és realmente? É uma lupa, né? É. E a gente partilha, né, o gosto por personagens complexos. Quando eu vejo um personagem assim, eu fico... bem Thomas Shelby, você olha e fala, nossa, Thomas, bandido, meu Deus, prendam esse homem. No capítulo seguinte, você fala, casaria com Thomas, hein? Mas ele era bandido ontem, então ele era, mas agora ele tá tão legal. Freud explica. Freud. Sim. Lu, voltando pro tênis, quem é teu favorito? Já vamos brigar, né? Já sei que vamos. Deixa eu só concluir o pensamento a seguir, porque eu acho que ele é importante, porque há muitos empresários aqui. Que é isso, deu-me essas habilidades, essas características, numa fase inicial da minha juventude e adolescência. Depois eu parei, fiquei muito tempo sem jogar, e depois eu voltei. E quando tu voltas com 34, 35 anos, o teu corpo não é o mesmo. Né? É frustrante até hoje, inclusive, mas é frustrante porque o teu cérebro pensa, tu queres fazer, mas os teus reflexos não são os mesmos, a tua velocidade não é a mesma, não é? Pro balé também, eu te entendo, é outra... Ganhas outras características, mas não compensa. Equilibra um bocadinho, mas não compensa 100%. Então tu tens que aprender a gerir o teu esforço dentro de um campo com outras características. Então esta capacidade de te adaptares e entenderes o seguinte, ok, porque quando tu és novo, qualquer bola tu vais. Quando és mais velho, esta não vale o esforço. É melhor eu guardar a minha energia para daqui a pouco jogar um ponto melhor. Passas a ter lesões muito mais fácil. Tu jogas o torneio no sábado, como tu vais acordar no domingo, é uma incógnita. Parece que você bebeu 3 garrafas de vinho. Não, e pior, tu ficas assim sem beber. Ainda se tivesses bebido, era outra história, mas sem beber. Tu podes inscrever-te num torneio e chegas ao sábado de manhã e tens uma dor não sei onde, então tu nunca imaginavas e tens que desistir do torneio. Assim, eu nunca abandonei jogos por lesão. Acho que desde que voltei já devo ter abandonado os 3 ou 4. Eu fui agora a um torneio em Pelotas, estava lá com o meu pai, e eu decidi, lá está, são as coisas que o cérebro acredita, mas o corpo não aceita. Que é, eu inscrevi-me em 2 categorias diferentes. Uma era uma categoria mais de 35, outra era uma categoria que está aberta até jovens de 18, 19 e com dinheiro. Não é? Eu me recuso a ter 35, eu vou ter 18. Eu fui lá e inscrevi-me acreditando no quê? Eu vou jogar a categoria que paga por dinheiro, vou perder na primeira ronda, vou ganhar um ritmozinho e vou jogar depois só de 35. Sorte ao azar, ganhei a primeira na de dinheiro e ganhei a primeira na 35, o que me gerou 3 jogos na sexta-feira. E um excesso de autoconfiança, tô podendo. E umas boas queimbras também. Foram mais ou menos 6 horas no campo, na sexta-feira. Eu ia te perguntar qual foi o torneio mais longo, foi esse? Mais longo que eu... Olha, eu não me lembro de ter jogado tanto tempo num dia só. 6 horas. Foram 6 horas no campo, com 3 jogos. Porque enquanto estás no jogo, e estás aquecido, e estás com adrenalina, nada te dói. Está tudo fantástico. E eu lembro deste meu pensamento lá no campo. Eu aguento. Eu aguento. Nossa, agora voltaste. Bem, humildemente leonino. Eu aguento. Aí, acabou o jogo, fui para casa, tomei banho e ia pedir um iFood. Era 9 e tal da noite. Eu lembro que eu tive queimbras nos adutores, que eu não conseguia pôr os calções para ir buscar o iFood lá em baixo. Eu tive que deitar na cama e eu nunca tive dores tão fortes, porque pega-te o músculo todo daqui até aqui. É horrível. Resultado, no dia a seguir, eu não me conseguia mexer. O jogo perdi muito fácil, eu não me conseguia mexer porque joguei 3 jogos no dia anterior. Então é um bocadinho daquilo que o cérebro ainda acredita que, mas não dá. Porque no próprio dia o corpo ainda aguenta tudo. O problema é o dia a seguir. Então ensina esta gestão, fazer isto agora. Ensina esta gestão, ensina a gestão de expectativas, ensina que
a gente envelhece. Porque a gente até aos 30 acha que pode tudo. A gente, ali é um banho de água fria. Que talvez que se eu estivesse só a trabalhar, talvez eu não sentiria isso tão cedo. Agora, quando te metes num desporto e começas a competir, tu entendes, ok, isto leva-me para os negócios, que é, ok, eu estou a ter um negócio que está-me a fazer a gestão conforme eu for envelhecendo. Eu estou a pensar nisto, ou eu não estou? Então há muitas coisas que eu já começo a pensar de que, olha, eu estou disposto a fazer isto por mais 5, 10 anos. Se não, eu tenho que começar agora a planear os meus negócios para que daqui a um tempo eu não precise de fazer isto. Não é? Então acho que ensina também sobre isso. Uau. Lu, eu vou fazer uma pergunta polêmica, nem sei se eu poderia perguntar isso, não te perguntei antes, mas como foi ficar fora de Roland Garros esse ano? Não é fácil, mas já estou habituado. Eu vi que você e o Alcaraz, Eu e o né? Alcaraz estamos fora, então vai ser um ano, os bilhetes vão sofrer. Ou seja, teremos menos espetáculo. Com certeza, com certeza. Quem é teu favorito? Olha, eu acho que é assim, se tivesse que dar favorito, Gustavo Kuerten. Um brasileiro! Sem dúvida nenhuma. Para mim foi a maior inspiração. Eu lembro-me de faltar às aulas para ver ali... Porque assim, há uma coisa muito importante que se chamam referências. Nós vermos alguém do nosso país a chegar lá faz-nos acreditar que, ok, talvez até dê. Talvez até dê. Eu acho que é um bocadinho de Cristiano Ronaldo para Portugal, não é? Tipo, há muitos jogadores portugueses bons. Antes não havia, mas era bem menos. Há muitos bons jogadores portugueses agora porque há um Cristiano Ronaldo que mostrou, olha, não interessa, tu saindo deste país pode ser bom. Então acho que ter referências é importante. E o Gustavo Kuerten foi referência para mim, muito grande, muito grande. Inclusive, quero conhecê-lo, é um dos meus sonhos ainda conhecê-lo presencialmente. Vamos trazer ele aqui no podcast. Guga, vem. E para mim, assim, foi a grande referência. Agora, se olharmos assim para os top, eu acho que Federer acaba por ser... Olha, achei que a gente fosse discordar. Achei que você fosse lá, assim. Djokovic, que ele teve que se esforçar. Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que é o melhor. É o melhor. Agora, eu paguei, se dissessem o seguinte, olha, qual pagarias mais para assistir? Seria um Federer, com certeza. Boa. Lu, tem algum livro de esporte que você gosta e que você gostaria de trazer? Livro de esporte. Eu acho que a biografia do Agassi é muito boa. Também acho. A biografia do Agassi é muito boa. E tenho um do ténis que é o Jogo Interior, salvo erro, não estou a errar, que fala um bocadinho do... E que acontece realmente no ténis, que há uma coisa muito interessante no ténis, que é, quando tu não és favorito e tu não estás a pensar, tu soltas-te, jogas bem e às vezes equilibras. O problema é quando tu paras para pensar e dizer o seguinte, afinal eu posso ganhar. E aí tu começas a falhar tudo. É muito louco. É muito louco. Então tu entras num jogo, olha, já vou perder mesmo, é o favorito, jogas solto, a coisa vai bem. Quando chegas ali no 4-4, 5-5, tu pensas, se calhar eu posso ganhar deste gajo. E aí tu começas a pensar, e quando tu começas a pensar, começa a falhar tudo. E muitas vezes acontece nos negócios, eu vejo, pensando um bocadinho na parte da gestão de tráfego, os meus alunos, quando eles começam, eles têm a meta de chegar, sei lá, aos 1000 euros de faturação, e quando chegam aos 1000 euros, eles... Eu não sei se eu consigo chegar aos 2000. E eles bloqueiam e não conseguem avançar. Então o livro fala um bocadinho sobre isso, que nós temos é como se tivéssemos dois cérebros dentro da nossa cabeça, que é um que está em estado de flow e as coisas estão a fluir, e o outro que para pensar, e quando ele para pensar, tudo desmorona. O que você diria para alguém que está começando na gestão de tráfego hoje, com essa coisa toda de IA, enfim, tanta gente já fazendo isso, Sim. principalmente em Portugal, que ainda está avançando nesse sentido. O que você diria para alguém que está assistindo a gente e fala assim, cara, gostei do que esse cara falou, quero começar. Sim. Além da mentoria. Comecem pela mentoria. Eu acho que assim, o mais importante é realmente, é clichê, mas é começar a dizer o seguinte, ok, eu quero isto. Não interessa o quanto custe em termos de esforço, não interessa o quanto eu tenho que trabalhar, não interessa o que eu tenho que estar. Eu quero. Para mim é inegociável eu chegar lá. Então eu vejo que as pessoas ficam muito na dúvida, será que é o momento certo? Será que já passou? Será que não sei o quê? E eu lembro-me de ouvir as pessoas em 2015 a dizer, não, este mercado está saturado em 2017, em 2019, em 2021, em 2025, em 2026, a conversa continua a ser a mesma. E para todas as pessoas que falam isso, eu vi outras trocentas, algumas a ficarem milionárias, algumas a ganharem muito dinheiro, algumas a comprarem uma casa, algumas a comprarem um carro. Então, continua a existir. E a IA, nesta área, é uma área que vai ajudar bastante.
Porque eu vejo também, lá está, para mim o exagero, que é, esta designer, gestor de tráfego, o programador acabou tudo. Eu pergunto, ok, qual é que é o plano para a tua empresa? Então, se acabou todas essas profissões, como é que tu vais fazer? Como é que vais fazer o design? És tu que vais fazer? És tu o dono do negócio que vai fazer? Não, eu vou contratar um designer. Pasme. A diferença é que talvez para aquele trabalho, se aquele designer souber usar IA, para aquele trabalho eu precisaria de 3, agora preciso de 1. Ótimo. Mas não é que não vai haver. Vai haver aquele profissional que, por aumento de produtividade, por conta da IA, ele vai conseguir entregar mais coisas. É esta a diferença que vai acontecer. Então o pessoal fica, eu vi numa pessoa... Lá está, porque medo na internet vende. Então se alguém chegar e falar num vídeo e dizer o seguinte, olha, vai acabar, a pessoa para ouvir. Sim. E ela para de fazer. Vai acabar daqui a 10 anos, mas vou parar de fazer hoje. Agora, eu já estou me preparando para acabar. E em 10 anos ela poderia literalmente virar milionária. Sim. Se ela ficasse fazendo esses 10 anos, uhul. Pois é. Então acho que estuda. É necessário pagar o preço e eu acho que essa é uma coisa que eu sinto muito. Os alunos estão mais difíceis no sentido de dar resultado, porque hoje há muito mais distração. Porque, pensa, 2008, quando eu comecei a investigar sobre vlogs, não havia nem como me distrair. Sim. Não era? Então, era aquilo. 3, 4, 5 horas seguidas. Hoje em dia, a pessoa, quando ela decide aprender uma habilidade nova, ela está a pensar no que ela está a deixar de lado de filmes, de séries, de viagens, de experiências, etc. Então, há um custo para ela de oportunidade muito grande. Então, por isso que é mais difícil. Depois, a capacidade de concentração está diminuída. Isso, para mim, é óbvio. Por conta, mais uma vez, do conteúdo de consumo mais rápido, gera menos capacidade de concentração e também menos capacidade de resiliência, ou seja, porque se isto não me causa prazer num curto espaço de tempo, eu vou procurar uma outra coisa que me cause prazer num curto espaço de tempo, e também porque há comparação. Porque hoje nós vemos fulano e ciclano que na internet conseguiu muito rápido, então se em uma semana, se em 2 semanas eu não estou a ir bem, significa que eu não sirvo, que eu tenho um problema, etc. Então, eu acho que felizmente que eu comecei a estudar isto numa boa época, porque hoje eu vejo que essa capacidade de resiliência e paciência está mais diminuída. Um bom exemplo que nós temos é um Monjar, um Ozempic, que é, se tu disseres para a pessoa seguinte, um Monjar não sei, acho que custa para aí uns R$1.000 por mês, mais ou menos. Tu dizes para a pessoa o seguinte, ok, mas eu pego R$1.000 e eu vou-te pagar uma nutricionista e um personal. Ou eu vou-te pôr R$1.000 num Ozempic ou num Monjar. Acho que o Monjar ganha em 95% dos casos. Mas isto existe porque as pessoas querem e vai existir. Mas, por outro lado, como professor, isto dificulta porque as pessoas estão habituadas sempre a uma solução mais fácil. Lu, qual das suas habilidades todas você acha que mais te ajudou a chegar até aqui agora? A paciência. Sem dúvida nenhuma, a capacidade de paciência. Boa. E você não gosta tanto de interagir normalmente. Mas quando você interage, quais são os seus tipos de pessoa? Com que tipo de pessoa você gosta de passar tempo e trocar? Eu gosto com quem eu gosto de sentar para aprender. Eu gosto de fazer perguntas, eu sou chato. Então, sei lá, eu faço personal 4, 5 vezes por semana. Eu estou o tempo inteiro a perguntar-lhe que músculo estás a querer trabalhar aqui, porque é que este exercício, porque é que a semana passada a gente treinou desta forma, a gente agora... Eu gosto de aprender. Então eu gosto de conversar com pessoas que eu vejo que elas estão-me a ensinar alguma coisa ou estamos a debater alguma ideia. São o tipo de pessoas que eu tenho interesse em conversar. Qual que é o teu maior sonho, Lu? Este gol é muito baixo. Ser pai. Se for uns 4 ou 5, já sabias a resposta, mas que eu disse mal pai. Eu se concentrei. O que nunca te perguntaram que você gostaria que te perguntassem? Em nenhuma entrevista. Nunca te perguntaram e falaram, cara, eu gostaria de responder essa pergunta e nunca me fizeram. Pode pensar. Vai. Tem bateria as câmeras? Acabamos de trocar. Assim, pergunta que nunca essa é difícil mesmo. Essa todo mundo pensa. O Lucas também pensou nessa, né? Todo mundo pensa. Um tempão. Até porque eu sei que ela vai me fazer a pergunta a seguir. Se eu voltasse atrás, o que é que eu mudaria?
Eu consigo pensar em algumas respostas que você pensou, mas você não daria. Exato. Lu, se você pudesse voltar atrás no tempo, em qualquer época da tua vida, o que você mudaria? Eu teria, com certeza, estudado mais desde pequenino. Eu fui muito preguiçoso. Que resposta politicamente correta? A gente quer fofoca. Não, eu teria, porque eu odiava a escola. Eu odiava a escola. Não é que eu não gostava. Eu fazia os testes só respondendo o suficiente para passar. Então olhava para um teste, sei lá, 3 horas, e no Brasil é uma prova, né? Teste em Portugal. E ele era muito grande. E eu sei lá, estava a meio e eu dizia, olha, acho que já respondi o suficiente para não ter negativa. E entregava o teste e ia-me embora. Então eu não gostava de estudar, mas eu vejo que eu poderia ter feito muito mais coisas muito mais cedo. Se eu gostasse de estudar, eu arrependo-me de não ter gostado de matemática. Eu hoje adoro estatística, por exemplo, e eu odiei matemática. Cheguei a ter 0. Eu tive 0 em teste, 0, literalmente 0, em matemática e inglês. Eu não acertei uma única pergunta. Também odiava a conta, gente, viu? E hoje falo fluentemente inglês e matemática é uma coisa que eu quero parar para fazer curso de matemática. Eu quero, é uma coisa que eu quero. Então eu arrependo-me porque acho que é um mundo fantástico que a gente não tem noção. Acho que deve ser um mundo fantástico. Deve ser, eu imagino que para quem gosta deve ser fantástico, deve ser incrível. Deve ser fantástico. Eu acho que é uma coisa que eu me arrependo de não ter estudado mais a fundo esse tipo de áreas. Eu não tinha maturidade suficiente para ser jogador de ténis. Para ser jogador de ténis? Eu não tinha maturidade suficiente. Eu não cuidava da minha alimentação, eu não cuidava do meu sono, eu não estudava nada da parte tática, eu não estudava nada da parte física. Era só paixão, vou jogar. Era isso. Mas não tinha planeamento, não tinha estratégia, não tinha nada. Então eu teria mudado isso também. Eu acho que eu levei a sério, mas da maneira completamente errada, por falta de... Ali era realmente falta de conhecimentos. Tanto que depois eu comecei a ver 2 coisas muito importantes. A maioria dos jogadores de ténis, alguém da família, os pais eram jogadores minimamente importantes ou atletas em outras áreas. E essa é uma coisa que faz muita diferença. E todos eles fizeram algum desporto desde muito cedo. Eu comecei a fazer desporto aos 11 anos. O que faz com que a tua capacidade motora, ela já parte comprometida. Tênis, eles começam pequenininhos, 3, 4 anos, né? Ou faziam outro desporto, como, Sim. sei lá, no caso do Sinner, que era campeão de qualquer desporto lá da neve, não me lembro. E depois lá para os 12 teve que decidir, o Federer jogava futebol, o Nadal, o tio, era jogador do Barcelona. Então, assim, havia esse histórico. E realmente eu só tive contato com o desporto mesmo a partir dos 11, então logo ali eu já foi um projeto de tenista que já nasceu morto, não teria como eu dar certo. Então seriam coisas que eu mudaria também. E eu teria menos medo de arriscar. Eu teria arriscado mais. Acho que você arriscou pouco? Eu arrisquei pouco. Por todo o histórico familiar, de problemas financeiros, a gente sempre fica com o pé atrás de eu tenho medo de dar errado e voltar a acontecer tudo. Então acho que arrisquei pouco. Lá está, por um lado eu tinha muita paciência, e isso é bom, mas por outro acho que essa paciência gerou um outro ponto fraco, que é eu arriscava pouco. Então acho que eu devia ter arriscado um bocadinho mais em outras fases, principalmente. E também eu teria começado o meu negócio a pensar como um negócio. E esta é uma coisa que, geralmente, ou tu tens pais empreendedores, ou tens contato com mentores empreendedores, ou se tu começas sozinho, tu nunca começas com este pensamento. Que é, como é que eu construo um negócio que não dependa de mim? Porque isto é teu negócio. Porque senão, o resto não tens um negócio. E foi uma coisa que eu demorei, acho que uns 10 anos a perceber, a pensar no assunto. Então seria outra coisa que eu mudaria lá atrás também. Acho que são algumas coisas. Não, eu gostei porque a maioria das pessoas fala, eu não me arrependo, porque tudo me trouxe até aqui. Meu irmão, tu se arrepende. Eu podia ter vindo até aqui muito mais tranquilo. Mas o fato de sim, as coisas que aconteceram trouxeram até aqui, e elas... Porque uma coisa é eu dizer que eu mudaria, outra coisa é dizer eu sou idiota por ter feito aquilo. Sim, acho que são coisas uma coisa diferentes. É se culpar, a outra é olhar e ver de uma perspectiva completamente eu acho que eu faria diferente. diferente. E podia dar errado, eu podia dizer o seguinte, não, eu teria estudado mais e sei lá, eu teria virado contabilista. Podia ter acontecido. O negócio da matemática... Gostei tanto da matemática que virei contabilista. Podia ter acontecido.
Eu era para ter estudado, eu era para ter ido para a faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha em bolsa na época, com 75% de bolsa, eu iria jogar ténis por eles e eles pagavam-me a faculdade. Na época o custo era $10.000 por ano, só que eu não tinha os 2.500 para complementar e eu não fui por causa disso. Só que eu iria para fisioterapia. Então eu teria ido para fisioterapeuta. Eu teria virado fisioterapeuta se eu tivesse $2.500 para ir para os Estados Unidos. Uau. Então, ainda bem que não fui. Ainda bem que você não foi, Ainda bem exatamente. que Que eu não bom que fui. não tinha $2.500. Então, assim, há certas coisas que a gente meio que se arrepende e na época, nossa, eu via montes de pessoas que jogavam ao mesmo nível que eu irem para lá e na época deixava muito triste e hoje eu digo, ainda bem que eu não fui. Então, talvez também, algumas coisas que eu estou a falar que foram erros, talvez eu não os tivesse cometido e teria sido pior do que... Então, há erros que também geram coisas boas. Sim. Lu, a gente tem um quadro aqui chamado Gente Como a Gente, onde eu te faço perguntas absolutamente, sim, sabe? Só para entretenimento. Sim. Tá, E você me fala o que você pensa sobre aquilo, tá? ok. O que pra você é superestimado? Todo mundo gosta e você acha uma porcaria. Praia. Acabou! Não tem mais nada. Acabou, foi ótimo. Que bom que você veio, Luciano. Pedro! Não! Eu odeio praia. Quem odeia praia? Eu? Sério? Igor, você gosta de praia? Alice? Não, eu entendo. Júlio? Eu aceito. Samuel, você tá aí? Você gosta de praia? Óbvio! Eu Luciano, sei, ninguém mas não gosta de praia. disseste que era uma coisa... Mas é superestimado, né? Bom demais. Com quem você tomaria um café hoje? Vivo ou morto? Você vivo, a pessoa pode estar viva ou morta. Essa piadinha faz muito sucesso. Putz. Qualquer pessoa. Se Tá. pudesse escolher pra tomar um cafezinho e trocar uma ideia. A minha decisão é muita gente. Putz, é uma boa pergunta. Eu iria para Steve Jobs. Steve Jobs? Eu gostaria. O que você ia perguntar pra ele? Eu queria entender aquela cabeça. Como é que ele conseguiu ver tanta coisa e conhecer mesmo, porque... Ver tão na frente, né? E alguém que tinha um lado muito bom profissional e um lado tão maluco pessoal. Eu gosto dessas personagens assim. Um livro que mudou a tua vida. Acho que o trabalho 4 horas por semana... Assim, vou listar alguns que mudaram em fases diferentes, tá? O trabalho 4 horas por semana mudou de eu ver a internet como uma possibilidade. O Homem Mais Rico da Babilónia mudou do ponto de vista profissional e financeiro. O Mito Empreendedor mudou a nível de visão de negócios. E As Leis da Natureza Humana mudou a nível de perceber as pessoas. E por último, uma frase para quem está assistindo a gente que é um lema de vida para você. Se tens dinheiro para resolver o problema, então tens o problema. Pouco capitalista, né? Lu, muito obrigada. Eu poderia ficar a tarde toda aqui conversando com o Lu, inclusive a gente pode, mas se você não pode, gostou do nosso episódio, curte, comenta, compartilha. Lu, muito obrigada, foi um prazer te receber. Eu espero te receber mais vezes para falar de diversos temas. Muito obrigada. Muito obrigado.